chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar? Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Para mim, em particular, ao ouvir a mensagem desse louvor, aonde o compositor, ele vai fazer um convite dizendo: fala, Deus, porque alegre eu atendo ao teu mandar. Isso, queridos, tem a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração nesta noite, para compartilhar com meus amados irmãos. Até porque, em particular, nós cristãos em Cristo Jesus, somos conduzidos através da orientação do nosso Deus. Então, quando Deus fala com o seu povo, disse Moisés, escrevendo o livro de Deuteronômio, que ele conseguiu entender, ele conseguiu perceber que o nosso Deus é um Deus que fala com o seu povo, e o povo de Deus, ele fica vivo. Querido, quero te convidar aí no seu lar, quero te convidar a pedir para você, é um pedido que eu nunca fiz aqui, mas eu quero fazer hoje. Compartilhe esta live, para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Quero te convidar, feche os seus olhos aí onde você está, vamos orar ao Senhor, pedir que nesta noite Ele venha preparar o nosso coração. O salmista, no Salmo 108, ele disse: preparado, ó Deus, está o meu coração. É preciso, querido, que nós estejamos com o nosso coração preparados para ouvirmos a palavra de Deus. Verdade é que Deus nem sempre fala aquilo que eu quero ouvir, mas Deus, Ele tem o prazer em falar comigo aquilo que eu preciso ouvir. Então, queridos, mediante tudo isso que nós estamos vivendo, igrejas vazias, porém, ou por que não dizer, templos vazios, igrejas lotadas, porque nós somos a igreja de Deus, e a igreja primitiva justamente se deu, começando nos lares. Então, enquanto no mundo as desavenças estão acontecendo, nos lares cristãos, as famílias estão se unindo para louvar, para exaltar
e para glorificar ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que venha abrir a porta da palavra e que venha falar comigo e com você nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua presença, Senhor, quero Te agradecer, meu Deus, pela oportunidade, ó Pai, de adentrar, ó Deus, a este lugar, a este recinto, ó Pai, com muito temor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe a minha vida, e o Senhor sabe, ó Deus, que o temor que eu tenho a Ti, Deus amado, em transmitir a Tua palavra, meu Deus, é como a primeira vez, ó Pai, porque, Senhor, não estou, meu Deus, falando algo qualquer, mas sim, meu Deus amado, a Tua palavra. Então, ó Deus, o escritor do livro de Deuteronômio, o nosso querido Moisés, ele disse, ó Deus, que quando alguém viesse a falar uma palavra usando o Teu nome, ó Deus, e esta palavra não viesse a se cumprir, é porque não foi o Senhor que falou, meu Deus, foi o profeta da soberba do seu coração. Por conta disso, ó Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, ó Deus amado, o tremor, Pai, e o temor que tenho nesta noite em transmitir a Tua santa e gloriosa palavra. Querido Deus, que esta palavra venha alcançar os corações, que esta palavra, ó Deus, venha alcançar as vidas, Pai. Sim, meu Deus amado, aqui neste lugar, assim, Deus, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos concluir esse estudo sobre a igreja que estava localizada na cidade de Esmirna, que até hoje existe com o nome de Esmir. Então, queridos, hoje, se Deus assim nos agraciar, queremos chegar a uma conclusão, dizendo para você que nenhum estudo da palavra de Deus que nós venhamos a fazer, podemos fechar, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós lemos, mas nós vamos descobrindo algo novo. Deus hoje tem uma palavra nova. A Bíblia, ela vai nos dizer, o Senhor usando a vida do profeta Isaías, dizendo que ele tinha uma coisa nova para fazer. Então, queridos, quando nós usamos dizer que Deus tem algo novo para nós, é porque Deus quer falar conosco de uma forma diferente. Então, abra sua Bíblia, aí no seu lar, na sua casa, eu gostaria que você acompanhasse comigo, para nós fazermos uso da palavra do Senhor, que se encontra no livro do Apocalipse, o livro das últimas coisas. Queridos, entendo eu, queridos, que nós estamos vivendo após o Senhor ser assunto ao céu. Nós estamos vivendo os últimos tempos, então nós estamos vivendo, nos preparando, porque sabemos que a qualquer momento a trombeta vai soar, e nós, os que estamos preparados, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e quando a trombeta tocar, a Bíblia diz, queridos, que primeiro aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então, querido, eu louvo a Deus, porque lá no céu nós vamos entrar com um corpo transformados, mas quero te convidar para que você venha abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do verso 8 até o verso de número 11, são apenas 4 versículos que já estamos aqui há 3 ou 4 terça-feira hoje, compartilhando desse mesmo texto. Quero ter certeza que se hoje eu pedisse para você me acompanhar sem abrir a Bíblia, talvez você já lembrasse de cor, até porque são 4 terça-feira constantemente lendo o mesmo texto. Então, mas como é gostoso folhear a palavra de Deus, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia e nós vamos ler esses 4 versículos da palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga
de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos, observando esse texto que nós acabamos de ler, nós podemos observar, queridos, como já compartilhei com meus amados irmãos, que a igreja da cidade de Esmirna, ela estava passando por um rolo compressor, ela estava sendo esmagada. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele disse que todos aqueles que querem servir ao Senhor com um coração íntegro, um coração sincero, querem ser honesto, por certo vão padecer grandes tribulações, grandes aflições. Então, querido, por certo vão ser perseguidos. Então, queridos, nesses textos que nós acabamos de ler, primeiramente nós vamos observar, e ao anjo da igreja que está em Esmirna. Querido, quando o texto está dizendo, e ao anjo da igreja, não está falando de seres celestiais, está falando de um homem, está falando de um pastor, está falando de um presbítero ou de um ancião. Então, querido, quando nós observamos, me chama a atenção, porque foi João que escreveu, porque foi João que teve a revelação, porém, quem deu a palavra foi o próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que o João, ele havia sido conduzido, é de conhecimento de todos os meus amados irmãos, para a ilha de Pátimo. Então agora, querido, estando ele lá, de repente ele ouve uma voz por trás dele, que diz: João. E quando João se vira para ouvir ou para ver quem é que falava com ele, ele ouve que dentro dos 7 candeeiros estava um ser que estava andando, caminhando, passeando dentro dos 7 candeeiros. Então, queridos, podemos entender que aí já está a interpretação do texto, porque os candeeiros falavam-se da igreja. Os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Porém, João vê uma voz que fala com ele de um ser que agora não está morto, mas está vivo. Então, Jesus agora, ele ousa dizer, observa isso, querido. Isto diz o primeiro. O primeiro o quê, queridos? Porque a Bíblia vai nos dizer que antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que pode impedir? Então, quando Isaías escreve esse versículo, que eu acabei de falar, Isaías 43:13, estava falando de um Senhor, que desde o princípio, ele já existia. Então, Deus, ele é de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então agora João vê ou ouve uma voz, virando-se para ver quem é que falava. A Bíblia vai nos dizer, querido, que João chegou a se prostrar, mas o anjo chega a dizer: não, por favor, não faça isso. Em outras palavras, ele estava dizendo: por favor, não faça isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Porque João, quando ouve esta mensagem, João se prostra para adorar. Porém, queridos, agora esse texto está dizendo: eu sou o primeiro. O primeiro o quê? O primeiro que foi morto e ressuscitou. Então, queridos, Lázaro ressuscitou, mas tornou a morrer. A filha de Lázaro, ela morreu, voltou a viver, mas ela morreu. Mas Jesus está vivo. Então agora, quando João olha, ele vê que dentro dos 7 candeeiros estava um ser que estava andando no meio da igreja. Então, queridos, por isso que eu sempre costumo dizer, verdade é que o melhor lugar para se estar, na questão de descanso, na questão de repousar, é em casa. Mas para
termos comunhão com os outros e com o nosso Deus, é aqui na igreja. Por isso que o salmista, ele disse que uma coisa ele havia pedido ao Senhor, mas ele não se conformou somente em pedir, ele disse que ia buscar, ia insistir naquilo que ele estava pedindo, é que ele pudesse morar, habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Então, queridos, podemos observar que ao longo do século foram desenvolvidas 4 principais abordagens para a interpretação do livro do Apocalipse. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar, querido, acerca do sofrimento, aonde a igreja está sofrendo. Queridos, quando você se prepara, se separa para viver uma vida íntegra diante de Deus, verdade é, queridos, que você vai sofrer. Seja na igreja, seja na empresa, seja na família, seja lá na faculdade, na escola, no bairro onde você mora, ou até mesmo entre os vizinhos. Então, ele disse assim: eu sou o primeiro, eu fui morto, mas revivi. Então ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Então agora ele disse: eu sei as tuas obras. Queridos, me chama a atenção, porque o salmista disse que ele se deitava, ele dormia, ele acordava, porque o Senhor lhe fez ou lhe fazia habitar em segurança. Queridos, observamos bem quando ele diz: eu sei as tuas obras. Então, querido, o Senhor sabe o que você está fazendo. Queridos, o Senhor sabe o que eu estou fazendo. Então, queridos, ele agora continua dizendo: eu sei a tua tribulação. Meu querido, minha querida, o Senhor está vendo tudo, porque João, quando viu, ele viu o Senhor com os olhos como chama de fogo. Ele viu agora, não o Senhor morto, não o Senhor pendurado no madeiro, mas ele vê que o céu se abre. Observamos, querido, no capítulo 4, e o versículo 1, ele ouve uma voz e vê que o céu se abre, e vê uma voz que chama ele, e diz: sobe para cá. Então João agora, queridos, começa a ter uma visão das coisas celestiais. Queridos, nós aqui estamos de passagem, queridos, nós aqui somos apenas um sopro. Disse bem, queridos, Isaías, que somos comparados à erva, que de manhã amanhece frondosa, bonita, mas ao atardecer ela murcha e morre. Assim somos comparados nós, somos apenas um sopro. Hoje, queridos, tive uma notícia de alguém que eu já estive aqui pedindo oração. Uma criança que nasceu com um problema no seu coração, fez uma cirurgia, estava muito bem, e essa semana eu recebi uma foto dela, muito linda, sorridente, mas hoje o Senhor achou por bem, aprove a Deus, o Senhor ter tomado para si, até porque Jó conseguiu entender. Olha, meus queridos, que quando a Bíblia vai nos dizer que quando Jó, ele passou por uma provação, a mulher dele olhou para Jó e disse: olha, Jó, assim como fala, ou melhor, por que, Jó, que você não amaldiçoa o seu Deus e você morre? Então Jó, olhando para sua esposa, ele disse: olha, mulher, assim como fala uma louca, assim falas tu. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que ele se prostra e adora. Então, queridos, verdade é que o Senhor conhece a sua
tribulação. Verdade é que o Senhor conhece o que você está passando. O próprio Senhor Jesus, Ele disse que ainda antes, querido, que eu viesse a falar uma palavra, o Senhor já sabia o que é que ia sair da minha boca. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados por Deus. Então, queridos, o Senhor conhece tudo. Para a igreja de Esmirna, o Senhor disse: olha, eu conheço a tua obra, ou as tuas obras, e a tua tribulação. Mas agora, querido, ele disse: conheço também a tua pobreza. Queridos, eu compartilhei com meus amados irmãos a semana passada aqui, que aqui quando está falando da pobreza da igreja de Esmirna, a cidade de Esmirna, querido, era uma cidade rica. Porém, a igreja era pobre. Os irmãos da igreja eram pessoas que andavam passando algumas dificuldades. Mas aí o salmista, ele disse que ele foi moço. E agora ele estava já em idade avançada. Mas que ele nunca viu o justo, e nem a descendência do justo a mendigar o pão. Então, queridos, o Senhor está cuidando de você. Querida, você que está me ouvindo agora nesta noite, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Deus está cuidando de você. Olha só, queridos, esta pobreza, querido, era aquele pobre que verdadeiramente se agachava como mendigo. Ele não tinha o que comer, era uma classe de pobreza que não tinha nada. Mas aí agora o Senhor olha para eles e diz assim: mas você é rico, porque você aqui não tem a terra, mas você tem o céu. Você não tem o que comer aqui agora, mas você tem algo reservado para você. Então, queridos, podemos observar que agora ele disse a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, queridos, nós sabemos muito bem que quando nós vamos estudar, nós podemos observar que uma sinagoga, ela só poderia ser formada se tivesse aproximadamente, no mínimo, 10 famílias. Então agora o Senhor disse para a igreja de Esmirna que sabia da blasfêmia que eles estavam sofrendo. Por conta de quê, querido? Por conta daqueles que se diziam que eram judeus e não eram, mas eram a sinagoga de Satanás. Então, queridos, todos nós sabemos, e agora eu quero compartilhar algo que eu não gostaria, mas eu preciso. Agora, recentemente, surgiu um áudio de uma mensagem de alguém que disse ter uma revelação. A revelação está aqui, queridos, a palavra de Deus. De alguém que disse ter uma revelação. E nesta revelação, esse alguém dizia que a igreja tinha que se preparar. Os irmãos tinham que se preparar. Porque no dia 8 de maio ia haver 3 dias de escuridão. Queridos, e assim sendo, não era para abrir a porta, porque se abrisse a porta, se alguém chamasse e abrisse a porta, os demônios iam entrar. Então, queridos, pelo menos o presbítero Moisés Persiliano e uma outra irmã que é aqui próxima nossa, mandou uma mensagem para mim preocupada, desesperada, porque sua prima que estava afastada da igreja estava preocupada, desesperada por conta desta mensagem. E o que eu tinha que orientar e dizer acerca daquela mensagem? Queridos, nós sabemos muito bem que o Satanás, o diabo, o nosso adversário, o nosso acusador, ele é um ser espiritual. Então, independente de abrir a porta ou não, ele vai entrar. Se nós dermos lugar, ele vai entrar. Então, queridos, não tem isso de manter a porta fechada. Isso chama-se heresia. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Porém, aqui, podemos observar que o Senhor disse que sabia a blasfêmia daqueles que se diziam ser judeus e não eram. Então, queridos, o nosso inimigo, o adversário nosso, o acusador da igreja, ele é um ser espiritual e ele não tem corpo.
ou ele não tem corpos. Ele usa o corpos daqueles que dão lugares a ele. Então aqui, quem é que estava dando lugar? Para tentar acusar, para tentar difamar, para tentar massacrar a igreja. Eram aqueles que diziam que eram judeus, mas não eram. Então a sinagoga, símbolo de uma igreja, que foi formada por um grupo de judeus, para agora difamar, caluniar, pôr Roma contra os cristãos, contra aqueles que verdadeiramente eram os cristãos. Então, Jesus, ele agora aparece, porque eu falei para os irmãos no início, que quem escreveu o livro foi João, mas a mensagem foi dada por Deus, para revelar a pessoa de Jesus Cristo a João. Então agora, queridos, aqueles que se diziam que eram judeus, e não eram, e eu falei para os irmãos, que uma sinagoga, ela tinha que ser formada, no mínimo, com 10 famílias. Então imaginamos, agora essas pessoas que estavam dando lugares para ser usado, para ser um instrumento de Satanás, para prejudicar os cristãos. Então, querido, vem comigo aqui, observa comigo. Quem foi que se levantou contra Abel? O seu irmão. Mas a Bíblia diz, queridos, que o nosso adversário, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas quem matou Abel foi Caim. Por quê? Porque Caim deu lugar para ser usado pelo espírito de homicídio. Assim sendo, ele tira a vida do seu irmão. Podemos observar no capítulo 1 do livro de Jó. A Bíblia vai nos dizer que Satanás, quando os filhos de Deus se apresentam, vão se apresentar a Deus, Satanás entra no meio, chega junto na reunião. Então, eu já falei aqui em outra oportunidade, para nós tomarmos muito cuidado. Porque, meus queridos, se nós não vigiarmos, nós chegamos aqui no culto, participamos do culto, e o nosso adversário participa junto, ao terminar o culto, bate na nossa perna e diz até o próximo culto. Queridos, alguém pode estar imaginando, pastor, agora o senhor foi herege, agora o senhor pregou uma heresia. Não, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, Satanás chegou junto, e o Senhor fez uma pergunta para ele: de onde vens? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. Então agora o Senhor deu testemunho de Jó. Deu testemunho de Jó. Ele agora, queridos, quer provar para Deus que Jó era fiel apenas porque Deus abençoava Jó. Até porque Jó era o homem mais rico do Oriente, o mais rico do Oriente. Então, queridos, agora Deus, para provar para o diabo, não para Jó, porque Deus conhecia Jó. Mas, queridos, Deus, para provar para o diabo que Jó continua a ser fiel, independente de pandemia ou sem pandemia, independente da calamidade. Já compartilhei com os irmãos no Salmo 57, onde o Davi, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, até que passe a calamidade. Ele estava se referindo, quando ele chega em Gate, deixa o seu pai e a sua mãe com o rei de Gate, e diz assim: olha, deixa ficar aqui o meu pai e a minha mãe, até eu ver o que é que Deus vai fazer comigo. Nesta saída do Davi, ele encontra, queridos, com um grupo de pessoas endividados, pessoas problemáticas, que ali Davi se reúne com eles. Querido, Davi tinha tudo para dar errado na vida, mediante as pessoas com as quais eles se ajuntaram. Porém, queridos, Deus tem vitória para nossas vidas, mediante qualquer calamidade que nós estejamos passando. Até porque Davi disse que até que passe. Então ele tinha uma convicção que as calamidades elas iam passar. Então, queridos, voltando para o livro de Jó, mas quem foi que se apresentou diante de Deus? Satanás. Mas quem que ele usou? Ele usou os sabeus. A Bíblia vai nos dizer que de repente chega um mensageiro e diz para Jó: olha, estava pastando os teus bois, quando de repente veio os sabeus e levaram a todos, ou raptaram, tomaram, levaram. Então, queridos, Deus permitiu, porém,
Deus está no controle de tudo. Mas observamos que ele usou os sabeus. Usou também, queridos, caldeus, para quê? Para tomar o que já tinha. Então, queridos, observamos que quando o Senhor disse que aqueles que se dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. São o quê, queridos? Mensageiros que dão lugares para que Satanás venha usar a vida deles. Para quê? Para defamar a igreja de Esmirna. Para defamar os irmãos de Esmirna. Então, até porque os judeus estavam isentos de alguns impostos, estavam isentos. Queridos, a verdade é que muitas vezes, querido, quando a pessoa está passando por qualquer situação na sua vida espiritual, ele passa, queridos, a se fazer de vítima, para tentar prejudicar, para tentar defamar o nome de uma outra pessoa. Era isso que esses judeus estavam fazendo, porque eles não adoravam a César, não, eles não se rendiam a César, porém, eles chegavam para os romanos e diziam, tem um grupo aí de religiosos, porque, queridos, os cristãos daquela época eram considerados como uma seita. Podemos observar, queridos, que esta igreja, não temos com precisão quem foi o fundador da igreja de Esmirna. Mas podemos observar no capítulo 19, o versículo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, que quando Paulo estava evangelizando, Paulo conseguiu atingir a toda a Ásia. Então, possivelmente, queridos, esta igreja, ela foi fundada justamente através do evangelismo de Paulo. Mas agora, queridos, podemos observar que o próprio Paulo, quando ele se converte ao evangelho, os próprios cristãos tinham dificuldade em aceitar. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja, mas agora um perseguidor que teve a sua vida transformada, e agora aquele que perseguia se tornou perseguido. Então aquele que outrora afrontava a igreja é aquele que estava sendo afrontado pelos gentios, ou por que não dizer, até por alguém que dizia ser e não era. É isso, querido, que estava acontecendo aqui com a igreja de Esmirna. Aqueles que diziam que eram judeus, mas não, na verdade não eram, mas eram mensageiros do nosso adversário. Então por quê? Porque ele não tem o poder, ele não é um ser que chega e entra como ele quer. Não, só entra com permissão de Deus. Mas Deus permitiu para ver quem era e quem não era. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Queridos, quando nós chegamos no pé de manga, e nós subimos a um pé de manga, agora no mês de dezembro, se não me falha a memória, eu estive no interior com minha esposa e meus filhos, e observamos um pé de manga que estava lotado, queridos, de manga, muito bonito, e as mangas maduras. E eu observei que minha esposa e meus filhos estavam tentando com uma varinha tirar as mangas. Então eu falei para eles, filhos, meu amor, é assim que se tira manga. Subi naquele pé de manga, balancei o pé de manga. Meus queridos, caiu muitas mangas podres. O que estou querendo dizer com isso, querido? A prova é verdadeiramente para dizer quem é que nós somos. Porque existe, queridos, um ditado popular. Quer conhecer alguém? Dá poder para ele. Quer conhecer melhor? Tira o poder. Você quer conhecer alguém? É quando ele está passando, é um segundo ponto. É quando esse alguém está passando pela prova. Eu costumo dizer, queridos, e já falei aqui, inclusive um culto de ensino, que quando nós estamos passando por uma prova, é o momento de nós se aproximarmos de Deus, é o momento de nós nos humilhar nos pés de Deus. Porém, agora, queridos, que eram verdadeiramente, estavam para se manifestar. Até porque, como compartilhei com os irmãos, o líder desta igreja se chamava Policarpo. E agora ele pega esta carta que João escreveu e vai ler para a igreja, não sabendo ele, ou entendendo melhor, que ele poderia ser o primeiro mártir da história.
Então, nós sabemos muito bem que Inácio foi um dos tais, que por conta de defender o cristianismo, ele também foi morto. Então, queridos, mas agora Policarpo, ele disse uma palavra sábia, mediante os momentos difíceis. Quando alguém usa dizer que ele estava com 86, outros dizem que ele estava com 88 anos de idade, mas quando ele foi confrontado para que viesse a negar a Deus e dizer que César era Senhor, ele disse: jamais eu posso fazer isso, jamais eu posso negar ao meu Senhor, porque eu sirvo ele há 86 anos, ou há 88 anos, como alguém vem dizer, e ele nunca me negou nada. Por que que agora eu iria negar a ele? Então, o que vocês têm a fazer, fazem depressa. Então, queridos, o momento eu estava compartilhando com a minha esposa. Agora, queridos, em breve, eu creio, eu estou orando para isso, queridos, para que os nossos templos venham ser abertos. Mas agora, queridos, estamos vivendo um momento onde verdadeiramente os que são vão se revelar. Então Paulo, ele vai dizer que é necessário que tudo isso aconteça. Para quê, queridos? Para que os verdadeiros venham a se manifestar. Observamos, queridos, tivemos aqui agora, sábado próximo vai ter a Santa Ceia. Observei na outra Santa Ceia, onde o casal de idosos, que eu não vou citar o nome aqui por questão de ética, eles estão no grupo de risco e poderiam ficar em casa, mas o desejo de ver os irmãos em Cristo, o desejo de me ver, o desejo de ver os obreiros que aqui estavam, o desejo de vir à igreja, fez com que aquele casal viesse aqui tomar a Santa Ceia. Verdade é que eles avisando, nós levaríamos na casa dele, até porque, já quero abrir aqui um parênteses para avisar, por favor, meus irmãos que estão no grupo de risco, avise nos convidando para ir levar a Santa Ceia no seu lar. Nós não vamos sair daqui por questão de responsabilidade, nós não vamos sair daqui para ir no seu lar sem um convite seu. Então, por favor, eu gostaria, meus irmãos, tenham a oportunidade, nós temos até sexta-feira, para os irmãos que são do grupo de risco, pessoas de idade, pessoas que têm algumas deficiências na questão da saúde, nos avise para que nós venhamos a levar na sua casa. Então, veja só, queridos, mas voltando aqui o texto, aquele casal veio aqui, por quê? Porque verdadeiramente tem desejo. Então, queridos, chegou a hora. Nós estamos passando, querido, apenas por uma fase. Observamos que a igreja do Senhor, ela não vai passar pela grande tribulação, mas por tribulação, todos os dias nós somos atribulados. Então o salmista, ele disse assim: foi-me bom ter sido afligido. Querido, ser afligido, sofrer aflição é bom? O salmista entendeu que era bom, porque assim fez ele se aproximar do Senhor. Então, queridos, aqui agora a igreja de Esmirna, os irmãos da igreja de Esmirna, estavam na verdade sendo massacrados, estavam sendo caluniados, mas mesmo assim, queridos, quem de nós não lembra? Quando Nero entra em Roma, põe fogo na igreja de Roma e atribui aos cristãos. Quem de nós, quando nós vamos ler a história da igreja, ou quando nós vamos fazer uma revisão no livro dos mártires, nós vamos observar, queridos, que Nero entra na cidade de Roma à noite, põe fogo na cidade de Roma e atribui aos cristãos. Nero, queridos, ele era tão terrível que a história vai nos dizer, ou a tradição diz que ele era da seguinte forma: ele pegava aquelas mulheres grávidas que se dizia ser crente, cortava a sua barriga, tirava o feto, tirava a criança, colocava ali um gato. Então observa, querido, como que era o cristianismo do passado, o que sofria. E agora, queridos, mesmo sofrendo por isso, por conta dos imperadores cruéis,
a igreja primitiva, a Bíblia diz, querido, que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eles permaneciam na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles tinham, queridos, comunhão com os outros. Queridos, nós vemos, querido, que o texto está nos dizendo que a mensagem, ela foi dirigida ao pastor da igreja. Então, queridos, observa isso. Nós falamos de amor. O que é amor para você? Amor envolve respeito. Amor envolve eu respeitar, amar o meu próximo, o meu semelhante. Porque quando isso eu não faço, eu posso estar sendo um instrumento do adversário. Observa o texto. Aqueles que se diziam judeus, e não eram, mas eram a sinagoga de Satanás. Mas agora, queridos, vem uma mensagem para esta igreja, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem que leva-nos a entender que a morte, ela tem poder até este corpo. Mas agora o que é que o anjo se aparece para dizer? Observa, Jesus disse assim: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu fui morto, mas eu revivi. Versículo 9. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Olha agora a mensagem. Não tenha medo. Não ter medo de quê? Das coisas que há de acontecer, ou das coisas que breve vocês vão padecer. Olha a mensagem do Senhor. Não é para ter medo. Vocês vão passar por isso? Vão passar, mas vocês não tenham medo não. Olha só, porque o diabo, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Ô queridos, a prisão daquela época não era como a prisão de hoje. A prisão daquela época, o preso era levado para a prisão, mais ou menos assim, ele estava antecipando a sua morte. Ele sabia que ele estava indo para lá para ser preso, com o propósito de em seguida morrer. Porém, nós vamos observar que quando Deus quer agir, Ele age. Observamos no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que a igreja primitiva, ela cresceu em meio às perseguições. Observamos que agora a Bíblia vai nos dizer que Herodes mandou matar a Tiago. Tiago sendo morto, a Bíblia vai nos dizer que agora ele, com aquela perseguição aos cristãos, ele manda prender a Pedro, para que também fosse morto. Então, queridos, observamos o Pedro na prisão. E a Bíblia vai nos dizer que existia uma igreja que estava em comunhão, uma igreja que permanecia. Paramos um pouco para pensar. Fiz menção do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, onde a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela permanecia nos ensinos dos apóstolos, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então era uma igreja que existia dentro daqueles irmãos, alguém que tinha compromisso com a oração. Então agora, queridos, no capítulo de número 12, a Bíblia vai nos dizer que agora a igreja se reuniu na casa da irmã Maria, ou na casa de João Marcos. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer que aquela igreja se reuniu e estavam em oração. E a oração dos irmãos era uma: Senhor, liberta a Pedro. Diz, querido, alguns historiadores que na casa da irmã Maria só cabia no máximo 40 pessoas. Mas foi aumentando o número de irmãos
que estavam com o mesmo propósito. Então, queridos, será que hoje nós, Igreja do Santo Inácio, aonde por bondade de Deus como Policarpo, mesmo sabendo do que está me aguardando, mas eu tenho um compromisso com essa igreja, eu tenho um compromisso de falar a palavra do Senhor. Então, queridos, nós da Igreja do Santo Inácio estamos em obediência aos convites que são direcionados pela nossa liderança. A igreja na casa da irmã Maria, então só cabia, como falei para os irmãos, possivelmente 40 pessoas no máximo. Foi 60, 70, 80, 90, resumindo, chega a mais de 120 irmãos, com o mesmo propósito: Senhor, liberta a Pedro. Tiago havia sido morto, esperando passar a Páscoa para matar a Pedro, mas tinha uma igreja que estava em oração. A igreja do Senhor, queridos, é uma igreja que continua em oração. A igreja do Senhor é uma igreja que continua em comunhão, até porque o próprio João, escrevendo na sua primeira epístola, ele disse, queridos, que se eu disser que eu amo a Deus, mas eu aborreço ao meu irmão, o amor de Deus não está em mim. Então observamos, querido, que existia uma sinagoga, daqueles que se diziam ser, mas não eram. Então, se eu disser que eu amo a Deus, eu estou dizendo que sou, mas verdadeiramente eu não sou. E o amor a Deus envolve o respeito para com o meu próximo. Como que eu posso dizer que eu amo a Deus e não amo o meu semelhante? Como que eu posso dizer que amo a Deus, mas não consigo amar o meu semelhante? Então, querido João, ele estava dizendo que para amar a Deus, primeiro eu tenho que amar quem está comigo, primeiro eu tenho que amar quem está do meu lado. Agora, se eu não amo quem estou vendo, como que eu posso amar a quem não vejo? Então, querido, eu costumo dizer, e nós no início eu fiz menção do hino que diz: fala a Deus. Então, querido, será que eu estou preparado para ouvir o que Deus quer falar comigo? Eu tenho convicção de que Deus está falando comigo, porque a palavra é de Deus. Observe que quem escreveu foi João, mas a palavra foi Deus que deu. João escreveu aquilo que Deus mostrou. João escreve as coisas que breve deve acontecer. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que lê. Mais do que feliz é aquele que ouve. Muito mais do que feliz é aquele que guarda a palavra desta profecia. Então, querido, é gratificante saber que eu estou nesta noite ensinando algo acerca do Senhor Jesus para uma igreja que está vivendo os últimos tempos. Porque, como falei para os irmãos, a partir que o Senhor foi assunto ao céu, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja. Então, queridos, observa que enquanto a igreja estava orando pelo seu líder, a igreja não estava telefonando para a casa do Pedro, para a casa da Maria, para a casa do João, para a casa da família do Tiago. Não, a igreja estava em oração. A igreja, naquela época, não existia redes sociais. A igreja não estava telefonando para a casa do Pedro, do Tiago e do João, para perguntar: você está apoiando fulano? Você está apoiando o ciclano? Não, a igreja estava de joelhos. E de joelhos dizia: Senhor, liberta a Pedro. Quando de repente, queridos, Pedro estava na prisão. De repente Pedro vê um clarão. E a Bíblia vai nos dizer que agora Pedro está dormindo. Mas observa o texto, querido: não temas as coisas que hás de padecer. Pode acontecer, porque o Senhor disse o diabo. Então, mas foi o próprio diabo? Não, usou alguém para prender a Pedro. Usou Herodes. Para decapitar a cabeça do Tiago, usou o Herodes. Mas tinha uma igreja que estava em oração.
A crise, queridos, que nós estamos vivendo, o diabo está usando a pandemia, o diabo está usando alguns políticos corruptos. É o diabo que está fazendo, mas está usando alguém. Eu e você não podemos ser usados pelo adversário. Não, nós temos que ser usados por Deus. Quando de repente João vê aquele clarão, de repente o anjo toca do seu lado, desperta ele e as algemas caem. Ele com os pés no tronco, as algemas caem, e agora Pedro está andando, está saindo, passou o primeiro portão, passou o segundo portão, e Pedro está andando na rua. Para Pedro era uma visão, para Pedro é como se ele estivesse sonhando. Quantas vezes você passa por momentos tão difíceis que você diz: Senhor, eu queria que fosse um sonho, eu queria que isso passasse, mas muitas vezes é realidade. Pedro estava achando que ele estava sonhando, mas de repente cai a ficha e Pedro vê que é real. Pedro havia sido liberto da prisão. Pedro agora chega na casa da irmã Maria. A menina vai lá, ouve a voz do Pedro, volta para dentro e diz: olha, o Pedro foi liberto, e o Pedro chegou aí. Talvez você está ouvindo esta palavra, onde o Senhor diz: não temas as coisas que há de acontecer. Talvez, querido, você está passando por uma prisão psicológica. Talvez o diabo está usando uma prisão psicológica para tentar te prender. Hoje eu estive conversando com o irmão que compartilhou comigo que seu pai, um senhor de idade, quando começou essa pandemia, ele se isolou, ficou isolado, sentado num lugar, com medo, com a máscara no rosto e com medo. Deixa eu dizer, não temas as coisas que hás de padecer. Sabe por quê? Os irmãos vão lembrar o que o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse: olha, vocês não devem temer aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada mais. Temei antes aquele que pode matar o corpo e pode levar ao fogo do inferno. Então, queridos, quando o Senhor está dizendo que o diabo ia poder levar alguns à prisão, para quê? Para ser tentados. Então, queridos, nós estamos vivendo agora um momento onde nós estamos sendo tentados. Tentados o quê? Tentados a negar a Deus, tentados a se desesperar, estamos sendo tentados a desacreditar de tudo e de todos. Mas o Senhor disse assim: olha, vocês vão ter uma tribulação, alguns vão ser presos por 10 dias, eu falei para vocês que é na questão simbólica, não é uma data precisa, mas o que o Senhor estava querendo dizer é que seria por um período pouco, e não por um período longo. Essa tribulação ela ia vir, mas ela ia passar. Por quê, querido? O Senhor estava dizendo que ele não era para temer, mas era para ser fiel. Ser fiel como? Mesmo que tivesse que morrer. Vai ter que morrer, mas permanece fiel. Por quê? Porque a carne, o corpo vai morrer, mas nós temos a vida eterna. Então, quando o Senhor Jesus, ele usa essa menção, ser fiel até a morte, ou seja, fiel, mesmo que você tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor agora estava falando que quem morre sem Jesus, morre e vai sofrer eternamente no fogo do inferno. Mas quem morre com Cristo, ele vai ser coroado com a vida eterna em Cristo Jesus. Verdade é, queridos, que quando nós observamos esse texto, nós podemos observar que o diabo pode atingir o corpo terreno, mas ele não pode causar um dano espiritual. Observamos, querido, que quando ele se refere que o diabo ia judiar, acusar, verdade é, queridos, que a dor dói. Eu falei para vocês aqui de Jó. Jó, queridos, a Bíblia vai nos dizer que a dor era muito grande.
O que Jó estava passando era muito dolorido, a ponto que os seus amigos vão se compadecer de Jó. Caminhando, chegando até onde estava Jó, chegaram lá, queridos, eles ficaram mudos. Eles não tiveram palavras para falar para Jó, mediante a situação. Porque observaram Jó que estava sentado. Agora Jó estava se coçando com cacos de telhas. Querido, isso não foi um processo lento, queridos. Isso não foi ao longo dos anos. Não, foi coisa rápida. Foi de imediato. Porém, observa isso, queridos. Na verdade, queridos, a dor, ela dói muito. Quando nós estamos sofrendo, obviamente nós passamos por alguma angústia. Mas verdade é que o Senhor disse: não temas. Por quê? Porque é por um período curto, é por um pouco de tempo. Então, meu querido, minha querida, o que o Senhor Jesus está nos mostrando, o que o Senhor Jesus está querendo dizer, é que vai passar. Logo mais, queridos, eu e você, como falei aqui a semana passada, vamos atravessar esse Jordão e vamos cantar o hino da vitória. Então, o Senhor disse assim: ó, vocês vão ser tentados. Então, o que foi que o Tiago disse? Que quando alguém for tentado, não pode dizer: por Deus eu sou tentado. Não, Deus está permitindo, mas Deus não está tentando ninguém. Deus está permitindo para ver quem verdadeiramente é e quem não é. Lembra a ilustraçãozinha que eu fiz do pé de manga? Quando se chacoalha, só caem os frutos podres. Não, os firmes, os bons, continuam lá. Então eu e você não podemos nos deixar levar, não podemos nos deixar abalar, ainda que nós vamos ser chacoalhados, mas sejamos firmes como a palmeira. A palmeira, o vento vem, ela leva ela chega a deitar, mas a palmeira não quebra, a palmeira não morre. Então eu e você devemos estar firmes. Por quê? Porque o Senhor disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, queridos, eu e você temos uma esperança. Qual que é a esperança? É a vida eterna. O que mudava para a igreja de Esmirna? É que aqueles que permanecessem fiéis. Eu falei para vocês do anjo da igreja, do pastor da igreja, um homem por nome de Policarpo. Policarpo, eles falaram para ele negar, e assim ele não morria. Ele recusou negar. Então agora, queridos, eles ponharam ele, fizeram uma fogueira, e ponharam ele, primeiro ponharam para os animais ferozes, depois ponharam ele numa fogueira para ser queimado. Então imagina, enquanto o fogo estava aceso, eles estavam tentando ele negar, mas ele não negou. Vem um soldado, lança a lança sobre ele. Segundo os historiadores, o sangue de Policarpo apagou aquele fogo. Mas eles, querido, aqueles irmãos da igreja de Esmirna, eles estavam convictos de que eles estavam tirando a vida física, porque a dor, ela traz amargura no corpo, dói na alma. Quantas vezes, querido, nós não temos palavra para orar, apenas gememos. Porém, o que foi que o Senhor falou para os irmãos daquela igreja? Não temas as coisas que hás de padecer, mas vocês permanecem fiel. Fiel como? Tem que morrer? Vou continuar fiel. Vou continuar dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta. Mas eu não vou dizer que César é Senhor. Não, queridos. Observa bem. Por quê? Porque eles seriam coroados. Não era, querido, com uma coroa de louro. Não era, queridos, com uma taça. Não. O Paulo, ele disse que muitos correm, mas na verdade, na arena, somente um leva o prêmio. Mas nós receberemos uma coroa de glória. Não é, queridos, uma coroa para pôr na nossa cabeça. Esta coroa que ele estava falando era a vida eterna.
é que agora a morte não mais teria poder. Por isso que Paulo, quando fala da ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele faz uma pergunta: onde é que está, ó morte, a tua vitória? Onde é que está o inferno, teu arguilhão? Porque, queridos, a morte não tem poder, porque Jesus ressuscitou. E eu e você temos uma esperança, é que nós também vamos ressuscitar, ainda que venhamos a morrer fisicamente, nós vamos eternamente estar vivo para com o Senhor. Então o que é que o Senhor estava dizendo para a igreja de Esmirna? A dor é parte da vida, mas nunca é fácil de suportar. Mas importa qual seja a causa, ou não importa qual seja a causa. Jesus elogiou a igreja de Esmirna por sua fé durante o sofrimento. Quando tudo está difícil, quando você abre o armário, quando percebe que a despensa está vazia, dá para continuar dando glória? A sua fé, ela continua inabalável? Então observamos, querida, que em seguida, queridos, o Senhor encorajou os crentes, dizendo que eles não deveriam temer o futuro. Se permanecessem fiéis, se é que nós estamos fiéis, nós vamos passar por tempos difíceis. Mas não é para desanimar, não é para parar. Não permita, querido, que essas dificuldades venham a te afastar de Deus. Ao invés disso, deixe que as dificuldades aumentem a sua fidelidade, mesmo em meio às provas. Queridos, eu estive observando, segundo algumas pesquisas, disse que durante essa quarentena aumentou o número de pornografias. Permita-me, eu estou numa rede social, eu sei que muitas pessoas vão ver, não só agora no momento ao vivo, mas depois outras pessoas vão ver. Mas disse que o número de pornografia tem aumentado. Mas eu e você que servimos ao Senhor, como é que nós estamos nos comportando? Então não permita que a quarentena te afaste de Deus, mas permita que a quarentena te aproxime de Deus. Deixa você mais perto de Deus, se achegue a Deus, porque Ele diz: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Então, queridos, nós não podemos, queridos, nesse momento de dificuldade, nós temos que confiar em Deus, lembrar que eu e você temos uma recompensa, e essa recompensa, ela é uma recompensa celestial, não é uma recompensa passageira. Disse Jesus que é para mim e você juntar tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem a consome. Para concluir, eu quero fazer uso aqui de um texto que se encontra no livro de Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo número 22, o versículo 12 ao versículo 14. E eu, para não ser cansativo, quero agradecer a Deus por ter você comigo aí, ouvindo a palavra de Deus. Seja fiel, independente do que acontecer. Olha o que o João escreve: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Querido, a Bíblia vai nos dizer que aquele que tenta entrar pela janela é ladrão e salteador. Mas aqui, queridos, nós podemos observar o convite: aqueles que lavam as suas vestiduras, ou aqueles que procuram se purificar.
aqueles que têm um estilo de vida não pecaminoso como o mundo, mas aquele que procura se limpar. Podemos observar no versículo 11, onde a Bíblia diz que aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é injusto, faça injustiça mais ainda. Mas agora ele diz, por quê? Porque eu estou vindo, e eu venho breve, eu venho logo. Eis que breve venho, que cedo venho. E o meu galardão, ele estava dizendo, a vida eterna está comigo, para dar a cada um, segundo a sua permanência firme. Então, queridos, observamos que no Jardim do Éden, Adão e Eva foram impedidos de ter qualquer acesso à árvore da vida, por conta do pecado. Então, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, dando ensino aqui, que o Adão, ele foi tentado no jardim. E no jardim, ele cedeu à tentação. Mas Jesus, ele foi tentado no deserto. E no deserto, Jesus venceu. Eu e você, mesmo sendo tentado, nós podemos vencer. Então, queridos, para concluir, observa isso. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Ele estava dizendo, a última palavra continua sendo minha. A última palavra é eu que dou. Quanto a você, só permaneça fiel, só permaneça firme. Então ele disse assim, por quê? Mas do que feliz é aqueles que lavam as suas vestes ou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então o versículo 15, ele disse que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os que se prostituem. Observa aí, queridos. Falei para os meus irmãos que, infelizmente, a pornografia tem entrado no lado das pessoas por aí. Na igreja de Cristo, não. Os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Aí ele disse, eu, Jesus, observa, a palavra não é do pastor. A palavra foi dirigida ao pastor, mas a palavra é de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, queridos, eu falei para meus irmãos na introdução que hoje, encerrando esse texto, esses 4 versículos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que a palavra foi do Senhor Jesus. João escreveu, mas o que Deus revelou, João, você vai escrever as coisas que eu vou te mostrar. Olha o capítulo 4 e o verso 1. Capítulo 4 de Apocalipse e o versículo de número 1. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que ele disse assim, depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Quem não lembra, querido, de Estevão? Estevão sendo apedrejado, queridos, as tribulações, a fome, a nudez, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, observa isso, depois destas coisas eu olhei. O Estevão, homem cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus com ousadia, quando de repente as pessoas se levantam contra ele para o apedrejar. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que agora ele olha para os céus e vê os céus abertos. João estava na ilha de Pátimo, mas João agora olha e vê os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, a primeira voz, como de uma trombeta, a igreja vai ouvir o soar da trombeta, e ouvirá falar comigo, disse, sobe aqui, e te mostrar-te-ei as coisas que depois desta vêm a acontecer. Então agora, querido, João foi arrebatado em espírito, e o versículo 2, e eis que um trono estava posto no céu,
e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Então, queridos, observamos que agora o João foi convidado. Então, queridos, quando eu e você tombarmos nosso corpo aqui, nós seremos promovidos à mansão celestial. E ali, queridos, nós vamos receber a coroa da vida que o Senhor Jesus falou no capítulo de número 2 e o verso de número 12. Ele disse: dar-te-ei a coroa da vida, o versículo 11. E no 12 ele disse assim: quem é que tem ouvido? Queridos, existe duas formas de ouvir: ouvir como vocês estão me ouvindo e guardar. Jesus disse, querido, que mais bem-aventurado é guardar. Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, e mais bem-aventurado é aquele que guarda a palavra desta profecia. Então, queridos, bem-aventurado é nós ouvirmos, em que sentido? Guardarmos a palavra do Senhor. Então João concluiu dizendo para o anjo da igreja de Esmirna: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, queridos, pode ter certeza que Estevão, ele viu os céus abertos, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às provações. João é convidado, que o Senhor Jesus fez o convite e disse: sobe para cá, eu vou te mostrar as coisas que depois dessas há de acontecer. Queridos, esta pandemia é só um alerta para a igreja do Senhor, é só um alerta. Jesus disse que quando tudo isso começasse a acontecer, ainda não era o fim, eram os princípios das dores. Então, queridos, que nesta noite fica com esta palavra: o Senhor Jesus, quando Ele nos promover às mansões celestiais, nós seremos coroados, querido. Nós vamos receber uma coroa. Que coroa é essa? É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, não temas. Esta palavra eu falei para vocês a semana passada aqui. Temos 365 dias no ano. A palavra não temas é mencionada na Bíblia 365 vezes, uma para cada dia, dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo das coisas que podem acontecer, porque o Senhor Jesus está no controle de tudo. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor guarde a vossa fé, que o Senhor guarde o seu coração, porque a Bíblia diz que é do coração que procede a saída da vida, porque o dia que nós tombarmos aqui, seremos promovidos às mansões celestiais. Queridos, neste momento eu quero orar pelos nossos irmãos aqui do Jardim Santo Inácio, por toda a igreja do Jardim Santo Inácio, mas em especial, querido, nossos irmãos um pouco mais de idade. Nossos irmãos um pouco mais de idade estão no grupo de risco, são carentes dos cuidados dos seus filhos, dos seus parentes próximos, que muitas vezes nem chega perto. Mas eu quero orar para que Deus venha guardar. Dentre eles está a nossa irmã Francisca, sogra do nosso irmão Jeová, a nossa irmã Celina, o próprio presbítero Jeová, que esses dias até me surpreendeu, porque ele disse: se eu convidasse ele para pregar, ele viria com prazer. Que gratificante ter alguém que está pronto a ajudar. A igreja do Santo Inácio é um presente de Deus. Então, queridos, eu quero ser grato a Deus pela vida dos irmãos. Entre eles, o pastor Zezinho, nossa irmã Vasti, nosso irmão Raimundo, a nossa irmã Janete, que também é carente das nossas orações. A nossa irmã Irene, queridos, que é deficiente visual. Ela é carente da minha e das suas orações. Então, querido, nosso irmão Fernando, a nossa irmã Irene, dentre eles, querido, não vamos esquecer da nossa irmã Isabel. Nossa irmã Isabel, queridos, também ela é carente das nossas orações. Nosso irmão Luiz, nossa irmã Laurinete, dentre eles, querido, nós temos a irmã Linete, o seu esposo, nosso irmão Luiz.
Que os irmãos, nas vossas orações, não esqueçam de orar pela igreja do Santo Inácio, para que Deus venha guardar, querido, para que eles não venham temer, porque mesmo em meio a essa dificuldade, nós temos um Deus que cuida de nós. O Senhor está cuidando de cada um dos seus filhos, o Senhor está cuidando da sua igreja. Queridos, quinta-feira, nós temos culto aqui, vai estar louvando ao Senhor a nossa irmã Vitória, que congrega ali no Jardim Enoyama. Nossa irmã Vitória, querido, eu tenho um carinho por ela como se fosse uma filha. Deus me deu a oportunidade, quando eu pastoreei o Jardim Nazaré, batizar 8 jovens. No batismo que teve, eu batizei os 8 jovens, foi eu que tive a oportunidade de batizar para a glória de Deus, um pedido deles. Na última semana, o pastor presidente havia me convidado para realizar o batismo, e eu pedi para ele para dar uma oportunidade para outros obreiros, porque eu havia batizado sequentemente alguns batismos. Mas naquela semana, os irmãos, aqueles jovens, pediram que gostaria muito que eu realizasse o batismo deles. Dentre eles estava a nossa irmã Vitória. Então eu liguei para o presidente, falei para eles que eu ia batizar só os 8 ali do Nazaré, mas na verdade batizei 22 irmãos por bondade de Deus. E a Vitória foi uma das tais. E eu me alegro porque um deles já foi promovido às mansões celestiais, um jovem. Mas a irmã Vitória continua firme, os demais, alguns continuam firmes, infelizmente alguns abandonaram a fé. Então, queridos, vai estar aqui a nossa irmã Vitória, e vai estar louvando ao Senhor, e vai estar ministrando a palavra de Deus. O nosso cooperador Lucas, abra o seu coração, Deus irá usar o Lucas de uma forma toda especial. Sábado, a partir das 10 horas da manhã, nós temos aqui na igreja Santa Ceia do Senhor. O sistema, querido, a forma de trabalhar vai continuar do mesmo jeito. Então, nós vamos dar preferência para nossas irmãs que são donas de casa, precisam fazer o almoço para o esposo e para os filhos. Logo em seguida, nossos jovens. Querido, na outra Santa Ceia eu percebi que alguns jovens não vieram, possivelmente porque estavam trabalhando. Logo em seguida, nossos irmãos também têm a oportunidade. Todos estão convidados. Os nossos irmãos do grupo de risco, como já falei para os irmãos de idade, os irmãos que são hipertensos. Então, por favor, esses irmãos nos comuniquem. Por favor, queridos, depois eu não quero alguém mandando mensagem: pastor, ninguém foi me levar. Se você não pedir, não tem como levar. É orientação da Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. No passado, nós não tínhamos isso, nós tínhamos acesso livre. Minha esposa estava compartilhando comigo de uma mãe que estava 3 meses sem ver o filho. E agora, no dia das mães, ela foi visitar o filho. Quando chegou lá, que foi abraçar o filho opa, segura aí. Abraço não. Então, sem abraço, sem beijinho e sem aperto de mão, né? Mas todos tenham comunhão. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo abençoe meus amados irmãos. Vamos orar apresentando esses irmãos de idade que eu acabei de citar, nossos irmãos do grupo de risco. Que Deus em Cristo venha guardar a igreja do Santo Inácio, venha guardar todos os nossos irmãos em Cristo. Hoje, queridos, é os dias onde se comemora o dia dos enfermeiros. Vamos aproveitar, vamos orar pelos nossos irmãos que trabalham na área da saúde, pela nossa segurança pública, querido, que estão expostos, para os nossos motoristas de ônibus aí, né? Os motoristas dos coletivos, que também estão expostos aí a essa pandemia. Mas que Deus, na sua misericórdia, venha guardar a todos, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, diante, ó Deus, da Tua presença, quero ser grato a Ti pela oportunidade, ó Deus, que o Senhor Jesus nos deu, Pai, de nesta tarde, Senhor, poder, meu Deus amado, desbruçar-me sobre a Tua palavra, ouvir o Senhor falar comigo, ó Deus, me alertando, me orientando, Senhor, me ajudando a entender, ó Pai querido, que a vida aqui é passageira, sim, meu Deus, mas que quando este corpo tombar por terra, por certo, ó Deus, se eu permanecer fiel,
serei promovido, ó Deus, às mansões celestiais. Ó Pai, assim sendo, eu quero te agradecer por esta palavra. Meu Deus, eu quero te apresentar aos nossos irmãos de idade, aos nossos irmãos, meu Deus amado, que estão passando, Senhor amado, por dificuldades. Ó queridos enfermeiros, Senhor amado, os irmãos, todo o pessoal que trabalha na área da saúde, as pessoas, meu Deus, da segurança pública, meu Deus, os motoristas, Senhor amado, que estão expostos, ó Pai, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha abençoar. Oh Deus amado, eu quero nesta noite te agradecer, ó Pai, meu Deus amado, pela minha família. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos irmãos da igreja do Santo Inácio, aonde estiver um cristão agora, Senhor, seja visitado pelo teu Espírito Santo. Ó Deus amado, agora me despede em paz, nos despede em paz, nos guardando, meu Deus, e livrando de todo mal. Pai querido, é o que eu te peço, ó Deus, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no seu lar, na sua casa, curve a sua fronte. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. Que os santos confirmem dizendo: Amém.